Coloca a imagem. Olha a imagem. Olha essa imagem aí, irmão. As meninas queriam colocar foto de pessoas aí. Eu falei assim, não, se colocar foto de irmão aqui da igreja, o bicho vai pegar. Olha aí, irmãos. Como é que está a sua família, hein? Será que existe propósito para uma família desajustada? É uma pergunta. Será que existe? De qual família você veio? Hã? Tem uma aqui que está pegando o cabelo da irmã. Tem um lá que está dando capoeira. É, irmãos, olha aí, ó. Assim, legal, sendo verdadeiro aqui. A casa que os irmãos brigavam, mas brigava assim, a Vera, não é? Levanta a mão aí, a casa que os irmãos brigavam. Levanta a mão, pode levantar, irmão, pelo amor de Deus. Levanta a mão aí. Pau quebrava lá, né? Parou ou ainda continua? O Bruno está rindo lá, pastor Júlio. Desajuste familiar. Desajuste, traição, violência, mágoas, rancores, indiferenças. Isso, irmãos, família é um lugar muito fácil de tudo isso acontecer. Talvez você esteja aqui, você está de mal com seu pai, ou com a sua mãe, ou com alguém da sua família. Talvez você está aqui, algum familiar seu morreu, e você bateu o pé e disse, eu não vou enterrar esse miserável, não. E não foi mesmo. Talvez alguém teve uma colação de grau, alguém teve uma promoção, te mandou o convite, e você não foi porque você ficou com inveja dela. E você não tem coragem, você não tem interesse nenhum para arrumar isso. Deixa eu afirmar alguma coisa para você. Você está desgraçando a sua vida. Você está tirando a graça de viver da sua família. Isso é uma miséria, irmãos, que a Bíblia não nos ocultou. E eu quero falar sobre isso, exatamente isso hoje. Gênesis capítulo 37. A pergunta é se o propósito pode acontecer em uma família desajustada. Pode. Pode, com toda certeza. Agora, não só pode como deve. Agora, existe coisas que eu e você precisamos fazer. Porque se nós deixarmos pelo ímpeto da nossa carne, da nossa razão, a nossa família será o lugar pior para que a gente possa viver, criar nossos filhos e se manter fiel a essas pessoas. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má notícia deles a seu pai. Com relação a esse primeiro versículo, você vai observar que José é o filho da velhice de Jacó. Mas aqui descreve que existiam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem era Bila, quem era Zilpa? As concubinas, né, do pai de José. Interessante que você vai ver ali em Gênesis, a partir do capítulo 27, por ali, que José vem de uma linhagem muito desajustada. Muito. Você vai ver no capítulo 27 que tem uma situação onde Isaac, ele está já com as suas vistas embaraçadas, ele não consegue ver naturalmente devido à velhice. Ele chama, né, Esaú, né, para fazer um guisado,
E a sua mãe, Rebeca, chama quem? Chama Jacó. Chama Jacó e ali começa o engano, começa a mentira, né? Começa as trapaças, justamente porque eles decidem. Tem tantas coisas boas quanto as coisas ruins na sua família que você e sua família decidiram trazer para dentro dessa casa aí. Todo louvor ou todas desgraças, somos nós que trazemos para dentro da nossa casa. E com isso, a Rebeca orientava Jacó como ele deveria enganar seu pai. E Esaú era o primogênito. Ele tinha direito à bênção do pai. E assim aconteceu. Ele teve que fugir Jacó teve que fugir diante das ameaças. E como que não é ameaçado e como que não tem que fugir com essas atitudes? Muitos de nós fugimos, né, da nossa casa porque aprontamos, bagunçamos, fazemos farra com a nossa família e muitas vezes não arcamos com as responsabilidades. Jacó, você observa que uma ação vai gerando outras ações, consequências terríveis. E no que Jacó foge, por orientação da sua própria mãe Rebeca, ele diz: vai para a casa do seu tio Labão, meu irmão. Interessante, né? E ele obedece essa mãe e vai. Só que o seu irmão Esaú, que era o primogênito, ele querendo embirrar, ele querendo, né, responder o seu pai de tal maneira, ele vai e busca as filhas, as mulheres lá em Canaã. E a Bíblia diz que essas mulheres eram más. E ele se envolve com essas mulheres para poder provocar o seu pai. Casa com pessoas erradas, porque eu vou mostrar para o meu pai. Eu vou mostrar para minha mãe. Eu vou me vingar. Porque não me deu isso, porque não me deu aquilo, porque deu para o outro, e assim vai virando um inferno a família dessas pessoas. Se não bastasse, quando Jacó chega lá na casa do seu tio Labão, encontra outro embusteiro, outro enganador, outro mentiroso que começa a trapaceá-lo. Olha que sogro maldito Jacó já estava se relacionando. E com isso, daqui a pouco começa uma guerra miserável entre as irmãs Lia e Raquel, porque elas começam a brigar para quem dá mais filho, quem tem mais filhos, e envolve as suas concubinas, que são essas duas que estão aqui. E Raquel, ela já tendo José, ela vai ter o seu mais um filho, Benjamim, ela morre no parto. Ela morre. José fica sem a sua mãe. Com 17 anos, ele está vivendo no meio desses filhos, dessas mulheres que o tempo todo brigavam, competindo. Talvez você está aqui, você competiu muito com alguém da sua casa. Talvez até hoje você ainda compete. Mulher compete com o marido para ver quem manda, marido compete com mulher, marido que pega as coisas com o sogro e não paga, e vira um inferno. É terrível. A Bíblia fala sobre essas famílias. Deus não fez questão nenhuma de ocultar esses fatos. E José está nessa família desestruturada, com o pai que, em detrimento do seu prestígio a José, arruma um problemaço para José. Cuidado, pais, que muitas vezes você que arruma problema para os seus filhos, você que arruma competição, você que arruma rivalidade, em detrimento de um, vai passear com um, não vai com o outro, lembra do aniversário do um, não lembra do outro. Por quê? Porque você julga que o outro gosta mais da mãe dele do que você. E aí você vai implicar com esse menino, né? Porque o menino beija a mãe e não te beija.
Porque o menino pede bênção para a mãe, não pede para você, e você vai alimentando essas coisas, e você não muda. Você assiste tudo isso de camarote e diz, eu gosto dessa bagunça mesmo. Aí você vai ter uma geração maligna, porque você se tornou um pai maligno, uma mãe maligna. Você trouxe a mentira para dentro de casa, você assentou o engano dentro de casa, o marido engana a mulher engana o marido, e engana os filhos, e engana isso, engana fulano, beltrano. É uma família de mentirosos, enganadores. E quando José, ele está, né, nessa família, esses meninos já ficam descontentes, porque Jacó vai e faz uma túnica. Eu dei o nome dessa túnica de túnica miserável. Oh, que túnica miserável é essa? Cuidado com os presentes, pai, que você dá só para um. Cuidado com os passeios que você faz só com um. E você tem a coragem de dizer, não, eu falo mesmo, que meu filho predileto é fulano, beltrano. Isso. Aí o filho predileto vai embora e deixa você com aquele que não é predileto. Aí você vai ver o que é bom. Aí o filho que não era predileto mata você na unha. Não é verdade? Quando Jacó dá esse presente para José, alguns estudiosos dizem que essa túnica, ela era uma túnica que vestia José de maneira completa. Porque mesmo José sendo o mais novo, Jacó tendia a dar os direitos para quem? Para José. Jacó não estava disposto a seguir, né, o princípio, né, da primogenitura com talvez fosse Rubens. E aquilo ali já estava gerando desconforto naquele lar. E se não bastasse, irmãos, os irmãos de José já não estavam fazendo questão de demonstrar o ódio, a ira. O texto diz aqui, a partir do verso 3, Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. O que não é pacífico é o quê? Não tinha diálogo mais nessa casa. E esses filhos, irmãos, percebem que Jacó ama mais José. Eles entenderam que o pai amava mais aquele filho, por quê? Porque deu presente. Deu presente. Talvez você goste de dar presente para um que você acha que parece mais com você, tem a sua característica e tal. Faz isso não, irmão. Vai dar para um, dá para todo mundo. Senão você vai correr o risco de gerar problema para aquele que você deu e deixar aquele que você não deu com inveja, com raiva dele. E coisas que você mesmo depois vai ter que arrumar, ajustar. No capítulo 5, dentro da nossa proposta de uma vida com propósito, Deus vendo tudo isso, Deus dá um sonho para José. O verso 5, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhe, ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também ficava em pé, e eis que vossos molhos rodeavam e se inclinavam o meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Não foi José que interpretou esse sonho. Quem que interpretou os sonhos? Os irmãos de José. Você já prestou atenção nisso? Ele já estava tão rendido à posição de José,
por privilégio que ele tinha com o pai, que para eles ele se tornaria o quê? Escravo de José. José vai e fala com os pais que ele tem um segundo sonho. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Jacó também tem um discernimento do sonho. Quando você se depara com esses sonhos, você vai observar que esse sonho, exatamente que Deus dá a José, não é um sonho para dar um certo privilégio a José. Não é um sonho para poder gerar uma diferença entre esses irmãos. Porque Deus não ia contribuir com isso. Mas muito pelo contrário. Seria para uma prevenção, uma proteção, um cuidado sobre Jacó e seus filhos. E qual que é o nome disso? Repita comigo: propósito. Talvez você está aí nessa família e você diz: nossa, mas eu não queria ter esse pai, essa mãe, esse filho. Eu quero dizer para você que não tem jeito. Essas pessoas fazem parte do seu propósito. E por gentileza, hein? Não despreze essas pessoas. Porque se você desprezar elas, vocês vão estar desprezando as pessoas do caminho do seu propósito. Quantas pessoas, irmãos, deixaram e têm deixado de ser abençoado através das nossas vidas por nós não entendermos propósito? Quantos filhos, quantos relacionamentos nós ignoramos por não reconhecer o propósito? Quantas pessoas já foram embora da nossa existência que nós poderíamos desfrutar muito mais dessas pessoas? Aí Deus permitiu que nós perdêssemos essas pessoas. Essas pessoas já foram embora. E nós muitas vezes lamentamos, porque nós gostaríamos de passar mais tempo. Eu estava acompanhando um pai que estava na UTI, e uma das falas do filho em dizer para mim que gostaria que eu fosse visitar e orar, porque ele gostaria de ter mais tempo com esse pai. Eu disse: tudo bem, eu vou orar pedindo a Deus que você tenha mais tempo com seu pai. E hoje eu estive com ele e perguntei: o perigo passou? Passou. Estou esperando a oportunidade para perguntar para ele: e aí, mudou o relacionamento com esse pai? Porque pode não ter mudado. Se ele queria que o pai desse, que Deus desse mais tempo ao pai dele, assim Deus o fez. Tem pessoas que Deus ainda não levou da sua vida, que Deus ainda não levou da sua casa, porque essa pessoa que está aí faz parte do propósito de Deus na sua vida. A maneira que eu conheci a pastora Luciene foi a maneira... Eu falei o quê? Não é pastora, não? Ah, amor do meu coração. É a reverência, irmão, a reverência, a reverência. Da maneira que eu conheci a minha esposa, irmãos, eu não conseguiria elaborar. Talvez da maneira que você casou com essa pessoa aí, você não conseguia elaborar o jeito, da forma que foi. Talvez no dia do seu parto, a dor que você sentiu, o perigo que você correu de perder. Raquel morreu no parto. Mas a promessa nasceu para cumprir o propósito. Se eu fosse vocês, eu tinha jogado essa cadeira para o alto há muito tempo. Sabe o que nós deveríamos estar fazendo aqui agora à noite? Fazendo uma grande festa por estar vivo.
Porque há um destino, há uma direção, há um propósito para nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? O pregador dessa noite, ele se faz essa pergunta. Aquela interrogação talvez não seja nem para você, mas para mim. Pensa numa família desajustada, irmão. Pensa numa família sem contexto nenhum de representatividade. Ninguém conhecia a minha família. Ninguém conhecia ninguém. Interessante, irmãos, que a gente não fala muito sobre propósito. Você que é pai, você que é mãe, que tem filhos, como diz o outro, na bainha da sua saia, fala para eles do propósito. Ensina para eles que Deus tem um propósito na vida deles, que o mundo que a vida deles não é isso aí que o mundo estampa para eles, não. Por isso que tem muitos que estão desorientados, porque não ouvem dos seus pais que Deus tem um propósito na vida deles. Por isso que eles nasceram. Deveria ler o Salmo 139, deveria ler o Salmo 127, e não fazem isso. Depois seus filhos se reclamam, depois seus filhos casam com pessoas erradas, depois seus filhos vão para profissões equivocadas, e você não assume essa responsabilidade que é sua, de ensiná-los. Deus dá um sonho para José, e José, de uma maneira simples, vai compartilhar esse sonho, que nem ele mesmo consegue interpretar. Quantos julgamentos você fez sobre sua família? Quantos julgamentos você fez sobre seus pais? Quantos? E você sequer parou para pensar. Deus tem um propósito nisso aí. Deus está usando essa situação para mudar a minha família, para mudar meu casamento, para mudar os nossos filhos. Por quê? Porque nós não se importamos de ter relacionamento, intimidade com Deus. A gente deixa Deus para depois. A Bíblia diz que Deus dá um sonho para José, e com essas iras, e com essas raivas, e com esse descontrole desses irmãos, o verso 11 diz assim: e seus irmãos, pois invejava a seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai, junto com Siquém, a partir do verso 18. Viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o quê? Para matar. Que pensamentos cruel, irmão. Eu falo para vocês aqui, nós que estamos aqui, alguém da sua família que você já matou nos seus pensamentos? Essa miséria não morre. Esse fulano. Por que você existe? Por que você acha que existe traições nos casamentos? Por que, irmão? Que alguém trai? É porque está amando o outro? Não. Por que muitas vezes nós somos indiferentes na nossa casa? É porque nós estamos agindo igual os irmãos de José. Mas deixa eu falar algo para você. Ainda que você pense diferente daquilo que Deus quer que você pense, Deus vai te levar a pensar da maneira certa, porque Deus tem um propósito com esses que estão contigo. A Bíblia diz que quando eles veem José de longe, eles estavam tão revoltosos que eles disseram, não chamaram José de José, chamaram José de quê? Sonhador. 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 Diga assim, para aqueles que Deus tem um propósito, esses também sonham. Esses também sonham. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Deus disse, eu gostei desse sonho. Será que foi eu mesmo que tive o sonho? Ou foi Deus que me fez sonhar? E Deus foi trilhando, foi trilhando, foi trilhando, foi trilhando, foi trilhando. Deus sábio, inteligente. E um dia eu estou numa concentração do time de futebol, e tem um pregador, tem um atleta de Cristo que faz o apelo, Luiz Almeida aceita Jesus. Quando José sai de casa,
ele sai aos 17 anos. E quando ele vai comparecer, eu vou adiantar, porque o Mateus adiantou não, acelerou ali coisa. Vai ter parte 2. Ele vai parar na casa, no palácio de Faraó aos 30 anos. Passou-se 13 anos. Eu estava pensando nesses 13 anos. Eu joguei futebol 10 anos. Eu falei assim, nossa, vou deitar e rolar nesse negócio aqui. Vou parar com os 40. Aí Deus falou assim, ai, coitado, sabe nada, inocente. Eu tenho uma proposta para você aí que você não está nem imaginando. E aí eu encontro aquela dona ali, ó. Deus fala assim, com ela eu tenho um propósito. E eu vou quebrar seu galho, hein, Moreno? Vou te colocar no propósito que eu tenho com ela. Meu filho. Olha para quem está casado, você está casado aí na família, vai assim, meu Deus, eu fui pego. E eu estou crente que eu estou abafando, irmão, jogando bola. Eu acho que eu estou jogando bola até hoje, eu sonho tanto com bola, pelo amor de Deus. É uma guerra. Isso já tem quase 20 anos, irmão, pelo amor de Deus. Você vê o tanto que o negócio é sério. E quando José, esses irmãos de José tramam matá-lo, eles disseram assim, Rubem disse assim, não mata o menino não, é nosso irmão. E eles passam uma carruagem dos ismaelitas e vende. José foi vendido por 20 moedas de prata, menos do que um escravo. Um escravo custava 30 moedas de prata. Quando Deus tem um propósito na sua vida, para os outros você não vai valer nada não. E não pergunta quanto você vale também não, hein? Porque você pode ouvir o que você não quer ouvir. Quem já ouviu alguém dizer assim, você não vale nada? Aí, ó, o pastor Glaucio já colocou a mão lá no teto. Você não vale nada. Por que você não vale nada? Vocês acham que tem alguém que não vale nada? Não fale para ninguém que ela não vale nada. Depois essa pessoa pode voltar para perto de você e falar assim, você falou o quê? Quando ele está na casa, foi vendido, ele é revendido. Quem aqui que já se sentiu assim rejeitado? Fala sério. Sim, eu me senti rejeitado. Sem ser rejeitado. E quem já foi revendido aqui? Ninguém foi revendido. E ele é revendido para quem? Para Potifar. Quem era Potifar? Tinha influência ou não? Lógico que tinha. Vai pegando aí, irmão. E esse Potifar fala assim, José, vem cá, vem ficar aqui em casa. Quando chega no capítulo 39, a partir do verso 1 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco do faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com... Ué, mas como que o Senhor está com José e acontece essa lambança toda? Diga assim comigo, não importa o que aconteça, Deus tem um propósito. Irmãos, se eu fosse vocês, eu já teria aceitado o propósito de Deus há muito tempo na sua vida. Porque isso vai te poupar tanto, que você talvez não tenha necessidade por passar por algumas circunstâncias. Porque quando ele chega aqui na casa de Potifar, o texto diz que o Senhor estava com José. Se o Senhor estava com José, o Senhor estava com José
quando lançaram ele na cova, o Senhor estava com José. Quando venderam ele, o Senhor estava com José. Quando revenderam ele. Então, segura aí, que Deus está nesse negócio aí. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E por que é importante que eu e você tenham o desejo de descobrir e viver o propósito de Deus? Porque todo o propósito da humanidade estará relacionado a vidas, a pessoas. Não existe propósito de Deus que não envolva pessoas. Pode ser em Canaã, pode ser em Jerusalém, pode ser no Egito, pode ser na Babilônia, aonde quer que você esteja. Pode ser no Brasil, pode ser na África, pode ser nos Estados Unidos. O certo é que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. José não estava na sua terra. José estava no Egito. Verso 4 do capítulo 39, José achou graça aos seus olhos e serviu, e ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Verso 5, isso aqui é maravilhoso. E aconteceu que Deus de que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Não bastava só na casa, tinha que ser no campo. Por causa de quem? Por causa de José. Deus vai abençoar pessoas, irmão, com modesta parte, é por sua causa. Por causa do propósito. A ideia que nós precisamos ter, que o desejo de cumprir o propósito de Deus na sua vida, é para que pessoas ao nosso lado sejam abençoadas. Interessante, irmãos. Essas pessoas sabem que elas são abençoadas por sua causa. O texto diz que Potifar viu que Deus era com José. O segundo homem mais poderoso do Egito ia colocar tudo que tinha na mão do Badequim, do garoto de 17 anos. Ele sabia que Deus estava por trás daquilo ali. Quando você discorre diante desse capítulo 39, aparece uma Patifa, esposa de Potifar. Patifona. Essa Patifona, irmão, ela era violenta. Eu escrevi lá, Dona Patifa. Na ausência do marido dela, ela assediava José todo dia e toda hora. E José era presença assim, igual eu, irmão. Eu estava notando, eu falei assim, isso aqui vai ser um quebra-gelo. A Bíblia diz que o José tinha uma postura e beleza. E a dona Patifa falou assim, eu quero esse garoto aí. Só que José, ele tinha temor de Deus. Aqueles que Deus tem propósito na sua vida, ele guarda o temor de Deus no seu coração. Ele guarda. E aquele homem viu que em José havia honestidade. E não só honestidade. José tinha um grande desempenho na casa de Potifar. Ele era inteligente, muito inteligente. Potifar disse, eu gostei desse garoto aí. Ricamente abençoado por causa da vida de José. Quando ele está ali, por causa dessa dona Patifa, ela calunia ele. Eu aprendo que você não deve permitir que pessoas que não fazem parte do propósito de Deus na sua vida se associem a você. Pessoas erradas, pessoas equivocadas. José entendeu que essa mulher não fazia parte do propósito de Deus para a vida dele. E uma coisa que nós, cristãos, deveríamos fazer mais por um ensino justo da palavra de Deus,
é fugir. Fugir, 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 fugir. Você não tem noção de quantas pessoas estão deixando de cumprir o propósito de Deus porque não estão fugindo das pessoas malignas na sua vida. E infelizmente o diabo está usando essas pessoas malignas para roubar o propósito de Deus na vida de muitas pessoas que estão dentro das igrejas. Muitas, muitas. Nós precisamos estar muito atentos com isso. Quando José foge dessa mulher, corre. E quando ele chega, o esposo dela, e ela comenta, o texto diz que Potifar, ele fica revoltoso com José. E o que ele faz com José? José, prisão. Mas olha o verso 23 do capítulo 39. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor na prisão. Aquele que Deus tem um propósito, que nasceu para liderar, ainda que esteja numa prisão, vai ser um líder. Vai ser um líder. Vai ser um líder. O texto diz que o carcereiro disse assim: rapaz, você já tinha acontecido com Potifar, agora acontece com o carcereiro. Irmãos, abrace logo o seu propósito, viva logo o seu propósito, deseje logo o seu propósito e para com essa bagunça na sua família logo, para que vocês vivam o propósito de Deus. Tem situações que nós podemos evitar, e muito. Ministério de Louvor, please come. Quando José chega na cadeia, o carcereiro dá os presos para José. E os presos olham que o carcereiro fez aquilo com José, e José se importa com os carcereiros e percebe que eles não estão legal. Você já percebeu que muitas vezes nós somos indiferentes com as pessoas? E quando a gente permite que a sensibilidade de Deus nos alcance, quantas pessoas às vezes abrem o seu coração conosco, compartilha conosco, pede oração, e Deus faz muitas coisas da vida das pessoas através da sua intercessão. Esses carcereiros, esses prisioneiros compartilharam os sonhos que tiveram com José. E José os interpretaram. E disseram assim, assim, assim. Todos aconteceram. Só que, muitas vezes, nós colocamos diante dessas pessoas também a nossa necessidade. José disse para o carcereiro: quando você sair daqui, lembre-se de mim. Ué, se Deus já estava com José, José precisava que alguém se lembrasse dele? Sabe qual que é a nossa crise? É quando nós não sabemos quando Deus está conosco. E nós sempre nos fiamos nas pessoas, e Deus faz as pessoas se esquecerem de nós. Talvez você está aqui e alguém se esqueceu de você. Eu quero afirmar para você que foi Deus que fez ele se esquecer de você. Mas Deus não se esqueceu. Diga assim: ainda que o secretário de Segurança Pública se esqueça de mim, todavia o Senhor se lembrará de mim. Deus falou assim: eu vou dar um sonho para Faraó. E o carcereiro e o copeiro disse assim: tem um rapaz que eu me esqueci dele, mas agora Deus me fez lembrar dele. Quando alguém tiver que se lembrar de você, pode ficar tranquilo, que ele vai se lembrar de você. Aconteceu um fato hoje aqui pela manhã, que a doutora Adelaide esteve aqui, a mãe do pastor Devani, a irmã, e com a mãe dele, e a Luciene lembrou de um fato que ela fez pela Luciene há anos atrás. Ela não vive de elogios, mas Deus fez a minha esposa lembrar para honrar a vida dela. E eu quero encerrar. Quando José está na prisão,
E quando acontece a revelação, ele vai até Faraó. E aqui eu vou encerrar para ter a parte 2. Deus não permite que os magos de Faraó discernam o sonho. E manda chamar José. José dá toda a interpretação sobre 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Estava aproximando do 2º ano e tinha mais 5 anos de fome. A Bíblia diz que diante disso, José interpreta o sonho e ele diz para Faraó: olha, é necessário que o Senhor tome a providência de colocar pessoas sábias que administre o Egito para que vocês tenham lucros e não tenham dano com essa peste, com essa fome que vai acontecer. O verso 38 do capítulo 41 diz assim. Eu gostaria que você ficasse de pé. Coloca aí para mim, por favor. Eu gostaria que nós lêssemos juntos. Com certeza vai ter a parte 2. Vai ser na ceia, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com esse versículo. Você vai ler bem alto, tá? Comigo. 1, 2, 3. E disse Faraó a seu servo: acharíamos um varão como este, em quem haja. Ai, meu Deus. Quem tem o Espírito Santo aqui? 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 Tem revelação aí para você. Tem revelação aí para você. Tem lugar estratégico aí para você. Você só precisa ser corajoso. Você só precisa aceitar o propósito de Deus na sua vida. Tem palácio aí para você. Tem liderança aí para você. Tem governo aí para você. A Bíblia diz que o mundo espera pelos filhos da manifestação da glória de Deus. Um ímpio é que pronunciou essas palavras. Um ímpio. Se você não acredita que o mundo está de olho em você, você é muito ingênuo. Você é muito ingênuo. Muito ingênuo. Porque há mais de 2000 anos atrás, a palavra de Deus já dizia que Faraó via isso em José. O Espírito Santo de Deus, ele não está mais sobre mim e sobre você. Ele está em mim, ele está em você. Tem tantas coisas grandes, tem tantas coisas poderosas, que muitas vezes nós não desfrutamos, porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus nos guiar. O Espírito de Deus estava guiando José. E quando nós entendemos isso, que somos realmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, a gente entende, a gente reconhece, a gente aceita, e a gente vive isso. Quando você se depara com o capítulo desse encontro 45, a partir do verso 3, e disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe deram resposta, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, vós não vos entristeças, nem vos pese os vossos olhos, porque me haveis vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face.
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento, assim não foste vós, repita comigo, não foste vós, que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por Senhor de toda a sua casa. Deus tem propósitos, irmãos, extraordinários na vida de cada um de nós. O que nós precisamos é amadurecer, é crescer e dizer: Deus, custe o que custar, cumpra o seu desígnio na minha vida. Escuta, tem pessoas que poderão ser livres da morte quando você entender que Deus tem um propósito na sua vida. José disse: não foste vós. Eu entendo que eu passei por tudo isso para a preservação da vida. Ei, pare de pensar em você, pense no propósito que Deus tem para a sua vida. Mude essa visão, sai dessa mesmice. Permita que o sobrenatural se manifeste na sua vida. Tem pessoas esperando por você. Tem pessoas que Deus tem dado sonho. Tem pessoas que já te conhecem sem te ver. Escuta, Deus está te injetando, Deus está te liberando. É tempo de você entender o propósito de Deus na sua vida. É tempo de você se levantar e dizer para as pessoas: eu sei porque está acontecendo isso, porque Deus tem um chamado para mim, e eu vim aqui para dizer para vocês: há esperança, há esperança, há esperança, há esperança, há esperança. O José tem entendido isso. Toda a sua família não passou pela miséria da fome, a escassez da fome. Por causa de José, Deus sustenta uma nação inteira. Talvez você está aceitando o sopro do diabo na sua mente, que você nasceu do caos, você nasceu do não sei como que você está vivo. Você é um acaso, mas eu quero dizer para você: você não é um acaso, você é um propósito de Deus. E eu quero orar agora. Eu quero orar com aqueles que querem aceitar o propósito de Deus na sua vida. Eu aceitei o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho paz na minha vida. Eu tenho alegria na minha vida. Eu tenho gozo na minha vida, porque eu estou no centro do propósito da vontade de Deus. Você quer ter paz? Você quer ter alegria? Você quer dar sentido à sua vida? Aceita o propósito de Deus essa noite para você. Não viva para você, viva para o propósito de Deus. Não importa se você está numa cisterna, não importa se você está numa prisão, não importa se você está no palácio, não importa. Importa que o propósito de Deus esteja se cumprindo na sua vida. Quantas pessoas têm que conhecer o leito do hospital para descobrir o propósito de Deus? Quantas pessoas têm que passar por apertos para descobrir o propósito de Deus? E quantas pessoas Deus envia antes para te alertar sobre o propósito de Deus? E você está aqui nessa noite. Se renda ao propósito de Deus na sua vida. Pare de querer brigar com Deus. Pare de querer lutar com Deus. Para com isso. Isso está fazendo você perder as suas energias. Está fazendo você perder seu entendimento. Porque você nunca vai ganhar de Deus. Deus vai te levar ao seu destino. Deus vai te levar ao seu propósito. E
força você não vai encontrar em homens, você não vai encontrar em relacionamento, você não vai encontrar em pessoas. O mundo, a terra está doente, porque querem descobrir-se em si mesmo. Não! Saia daqui nessa noite desesperado, desesperada, para dizer: Deus, o Senhor me concedeu 2026. Esse ano precisa ser diferente na minha vida. Pega o livro, vai ler a Bíblia. Não fica ouvindo quem não vai te ajudar em nada. Não fica perdendo tempo com quem não vai te contribuir em nada. Invista no seu propósito. Passe tempo pensando no seu propósito. De onde você vem, para onde você vai. Você está se enchendo de coisa, e nunca se realiza, nunca se encontra, nunca se descobre. E ninguém fala para você isso. Senhor, nessa noite, nós queremos, Espírito Santo, nós queremos, Senhor, viver o seu propósito. Oh, Espírito de Deus, nos guia, Senhor, nos guia a cumprir, Senhor. Para isso o Senhor nos criou, para isso o Senhor nos formou, para isso o Senhor nos deu o teu Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, flui, Espírito de Deus. O Espírito de Deus te dará estratégias, te dará sabedoria, te dará discernimento, para que você caminhe certo. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. A partir desta noite, você viverá algo diferente na sua existência, na existência da sua família, na existência da sua própria vida. Eu te libero, eu te libero, eu te libero, eu te libero nessa noite e te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.